Pessoal, eu disse aqui ontem que não ia dar certo essa ameaça que o Lira está fazendo ao Lula em ter colocado os extremistas na CCJ, Comissão de Educação, Comissão de Família, etc. O Nicolas Ferreira, por que eu falo dele? Não, eu estou falando para fazer propaganda? Não, muito pelo contrário. Eu estou falando sobre os grandes problemas que nós teremos ao colocar um extremista de direita na educação. Isso que eu estou querendo dizer. Aí, papo vai, papo vem, o cara já manda uma bola fora. Como? Ele não estudou se a Terra é plana, se ela é quadrada. Isso que é capotar mesmo, né? Mas ele defende uma coisa que é extremamente terrível. A liberdade de educação de extremista, que acaba de ser eleito presidente da Comissão de Educação, e afirma em um podcast que não pode proibir opiniões como a negação do Holocausto e de fundar partidos nazifascistas. O que acontece? A liberdade de expressão ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse parar para pensar, você fala, pô, o Holocausto aconteceu, nós vamos ficar deixando de falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas? A própria comunidade judaica deu a liberdade desse cara falar isso. Por quê? Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto-regula não é censurando as coisas, mas deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um partido nazista. É pequeninismo, não tem relevância nenhuma. Então, as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte daquilo. É isso aí, pessoal. Eu coloquei um pedaço, né? Dê um microfone e coloque ele diante de uma câmera e vai sair um monte de besteiras. E ele vai produzir provas contra ele mesmo. O problema é que aqui a justiça no Brasil não funciona. Pega só aqueles P's que a gente conhece e o país não é levado a sério. É só na gozação mesmo para aguentar tanta cretinice, imbecilidade, incompetência e leniência. Estamos tendo alguns telefonemas. O problema, gente, é que assim, como se vê o bolsonarismo, que tem tendências fascistas, o fascismo, ele possui uma enorme sedução de massas. Vivemos num mundo profundamente desigual, que faz e acontece inúmeros problemas sociais. Aí você fica fomentando, né? Você coloca esse fascismo para explorar esses problemas da pior forma possível, fomentando a ideia do inimigo que deve ser eliminado. Foi assim que aconteceu no século XX e, fora isso, o fascismo é extremamente racista, xenófobo, desagregador. Lembre-se que os incautos e os ignorantes topam essa porcaria. Não se dialoga com fascistas. Um exemplo aproximado disso se encontra nos participantes da última marcha bolsonarista e o descolamento da realidade que eles têm ao emitir opiniões. Dar chance ao fascismo é dar chance à tragédia. Não, as massas não foram enganadas. Elas desejam o fascismo em determinado momento, em determinadas circunstâncias. Isso é o que precisa ser explicado, ou seja, a perversão do desejo gregário. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Concordo, é melhor que todos esses aí saiam. Se querem fundar um partido brusundanga, que tenham esse direito. Quem defende o direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazifascistas e chama
tais absurdos de liberdade de expressão, não tem estátua moral para liderar e presidir a Comissão de Educação. Esse Nicolas já deveria ter colocado o seu mandato no molho. Mas quanto mais a gente levar ele como moleque, pior vai ser. Ele não é um moleque. Isso é o mais puro sumo da despolitização ideológica, e que ela é sempre retroalimentada pela esquerda e direita, pela extrema-direita. Nós, gente, temos que ver que esse bandidinho, se for um menininho bonitinho de zóio azul, ele nunca vai em cana, a não ser que o delegado se apaixone. O país, gente, está sendo destruído por causa de pirraça de político. A esquerda brasileira, ela precisa se ajeitar. Esse papo de politicamente correto só dá em M, né? Há muito tempo que era para esse Nicolas estar preso. Mas não podemos subestimá-lo. Em hora nenhuma. Eu não subestimo. O problema é que, enquanto tiverem extremistas, a sociedade vai ser extremista.